O ambiente do Flamengo mudou completamente em poucos dias, e isso pode influenciar diretamente um dos jogos mais importantes do Campeonato Brasileiro até aqui. Depois de viver uma sequência extremamente turbulenta, o rubro-negro voltou a respirar na Libertadores justamente antes do confronto direto contra o Palmeiras. Enquanto o Flamengo chega mais confiante, o cenário do outro lado é totalmente diferente. O Palmeiras entra pressionado após a derrota para o Cerro Porteño dentro do Allianz Parque, e isso aumentou ainda mais a cobrança sobre o elenco e sobre Abel Ferreira. Ou seja, o clássico deste sábado ganhou um peso ainda maior, e tudo isso começou justamente por causa da rodada da Libertadores. O Flamengo vinha vivendo um momento muito complicado nas últimas semanas. A eliminação precoce na Copa do Brasil abalou bastante o ambiente interno do clube e aumentou a pressão em cima dos jogadores. Além disso, as atuações contra Vasco e Atlético também deixaram muitos torcedores preocupados. O time até conseguia alguns resultados, mas não transmitia confiança dentro de campo. A sensação era de um Flamengo instável, principalmente defensivamente. Só que aí veio a partida contra o Estudiantes no Maracanã. Mesmo sem fazer um jogo brilhante tecnicamente, o Flamengo conseguiu uma vitória extremamente importante. Foi aquele tipo de resultado que muda completamente o clima do clube. O time voltou a mostrar organização defensiva, conseguiu controlar melhor os momentos do jogo e, principalmente, voltou a transmitir sensação de segurança para a torcida. E claro, mais uma vez, Pedro apareceu em uma noite decisiva. O atacante voltou a ser o protagonista do Flamengo em um jogo grande. Quando a partida parecia caminhar para um cenário complicado, Pedro apareceu para decidir novamente e explodir o Maracanã. E isso teve um peso emocional gigantesco para o elenco. Porque o Flamengo precisava urgentemente de uma resposta positiva depois da pressão acumulada nas últimas semanas. Agora o ambiente já é outro. A torcida voltou a acreditar mais no time, os bastidores ficaram menos tensos e o elenco ganhou confiança justamente antes do duelo contra o Palmeiras. E existe um detalhe importante nisso tudo. Mesmo convivendo com desfalques pesados como o Arrascaeta e Eric Pulgar, o Flamengo começa a receber algumas notícias positivas fisicamente. Lucas Paquetá, por exemplo, vem apresentando recuperação física e pode ganhar ainda mais espaço na sequência da temporada. Isso anima bastante a comissão técnica, principalmente pensando na maratona de jogos do segundo semestre. Só que enquanto o Flamengo vive essa recuperação emocional, o Palmeiras chega no clássico vivendo exatamente o oposto. A derrota para o Cerro Porteño dentro de casa aumentou muito a pressão em cima do elenco paulista. A torcida começou a questionar o desempenho recente da equipe e o ambiente ficou muito mais pesado antes do confronto contra o Flamengo. E isso muda completamente o contexto do clássico, porque agora o Flamengo entra mais leve emocionalmente, enquanto o Palmeiras chega pressionado por resultado. Só que além do momento dentro de campo, existe outro assunto movimentando fortemente os bastidores do Flamengo: o mercado da bola. Mesmo tendo um dos elencos mais fortes do futebol brasileiro, a diretoria entende que o time ainda pode precisar de ajustes importantes para o restante da temporada. A ideia do clube é fortalecer o elenco para manter o nível competitivo em todas as competições. Só que junto com a chegada de possíveis reforços, algumas saídas começam a preocupar internamente. E um dos nomes que mais chama a atenção é Eric Pulgar. Segundo informações divulgadas pela Jovem Pan, o volante pode deixar o Flamengo após a Copa do Mundo. O jogador recebeu uma proposta dos Estados Unidos e a diretoria avalia a situação com bastante cautela. Internamente, o Flamengo tenta entender se a oferta vale financeiramente e também qual seria o impacto técnico da saída do chileno. Para o planejamento de Leonardo Jardim no restante da temporada. E isso preocupa, porque Pulgar é visto como uma peça importante no sistema defensivo da equipe. Além dele, outros jogadores também vivem situações indefinidas no elenco. Luiz Araújo, por exemplo, vem despertando interesse de clubes brasileiros como São Paulo e Atlético Mineiro. Everton Cebolinha também pode deixar o Flamengo antes do esperado. E Ayrton Lucas segue com o futuro indefinido dentro do clube. Ou seja, enquanto o Flamengo tenta recuperar estabilidade dentro de campo, os bastidores seguem extremamente movimentados. E isso mostra como o clube vive um momento decisivo da temporada.
Porque agora o Flamengo precisa administrar ao mesmo tempo a pressão por títulos, a recuperação emocional do elenco e as possíveis mudanças no grupo para o segundo semestre. Só que existe uma coisa que começa a animar novamente o torcedor rubro-negro. O time parece estar recuperando confiança justamente no momento mais importante da temporada. E se o Flamengo conseguir vencer o Palmeiras neste sábado, o ambiente pode mudar completamente de patamar. A pressão diminui, a confiança aumenta e o clube volta de vez para a briga pesada pelos principais títulos do ano. Agora a grande pergunta é: essa vitória contra o Estudiantes realmente marcou a virada de chave do Flamengo? E se Eric Pulgar realmente sair, o Flamengo precisa buscar um substituto urgente no mercado? Comenta aqui embaixo porque o clima nos bastidores do Flamengo promete ficar ainda mais quente nos próximos dias.